Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. No vídeo de hoje nós vamos apresentar um retrospecto daquilo que foi a prova de matemática do Enem 2021. Vamos te mostrar o que caiu em cada uma das questões e o índice de dificuldade de cada uma delas. No final faremos um resumo e depois vamos comparar com a prova de 2020. Será que em 2021 foi mais fácil? Foi mais difícil? Ficou no mesmo nível? Se você quer ter uma noção da sua real possibilidade de aprovação, então não saia daí, hein? Antes de nós iniciarmos, gostaria de anunciar o lançamento do meu curso de matemática online Enem Sem Contas a partir de janeiro de 2022. Além das videoaulas simples e objetivas, temos um material completo com toda a teoria e mais de 3.000 exercícios, um plano de estudos detalhado, simulados e um sistema de tira-dúvidas eficiente que vai te surpreender. E tudo isso por menos de R$20 por mês. Se você quiser maiores informações, consulte o nosso site www.enemsemcontas.com.br. Vamos à discussão do quadro então. Nós fizemos aqui um quadro onde eu coloco os assuntos cobrados em cada uma das 45 questões e o índice de dificuldade de cada uma delas. Se esse índice de dificuldade, ID, estiver entre 1 e 4, você terá uma questão fácil. Foram 12 questões, 27,3% da prova. ID entre 5 e 7 é uma questão média, foram 28 questões, 63,6% da prova. E o ID entre 8 e 10 é uma questão difícil, foram 4 questões, 9,1% da prova. Nós vamos sair para você tirar um print. E agora nós vamos fazer um comentário mais detalhado sobre esse quadro. Bom, então a questão 136 dos algarismos romanos, eu chamei de raciocínio lógico, ID igual a 5. 137, raciocínio lógico também, aquela do sistema de numeração binário, que é usado no computador, ID igual a 5. Aqui na realidade o aluno nem precisa saber nada de sistema de numeração, é só usar um raciocínio lógico que ele consegue fazer a questão. 138, problema do primeiro grau, ID igual a 4, a do fazendeiro que pegou um pedaço da fazenda e vai fazer um loteamento. 139, análise combinatória, ID igual a 6, não foi das mais difíceis. 140, problema do primeiro grau, ID igual a 5. 141, porcentagem, ID igual a 4, essa aqui é aquela do ciclista que controla os batimentos cardíacos. 142, problema do primeiro grau, ID igual a 5. E aqui eu vou abrir um parênteses. Essa questão é aquela do lava rápido, que o INEP deu como gabarito oficial a letra C, 9 lavagens. Na minha opinião, o correto ali seriam 15 lavagens, aí o gabarito seria a letra D. Depois você dá uma olhadinha aí na minha solução, tem aí no canal. 143, raciocínio lógico com porcentagem, ID igual a 5. 144, geometria sólida, ID igual a 5. Aliás, caiu bastante geometria sólida nessa prova. 145, geometria sólida, ID igual a 8. Essa aqui é aquela do octaedro regular, né? Achei uma questão bem chatinha para o aluno enxergar ali na hora. 146, geometria plana, ID igual a 4. Foi uma questão simples, aquela que você tinha que achar perímetro do triângulo. 147, geometria sólida, ID igual a 7. Essa aqui é daquela, uma caneca lá para tomar sopa, né? É um tronco de cone. Se o aluno sabe a fórmula, ele aplica direto e faz a questão rapidinho. Mas se ele não sabe qual é a fórmula, ele vai gastar um pouquinho de tempo, vai ter um certo trabalho para resolver essa questão. 148, áreas, ID igual a 5. Grandezas proporcionais, ID igual a 5. Sistema, ID igual a 8. Essa aqui é aquela da mala, né, que o cara vai levar sapato, calça e camiseta. Então o aluno teria que montar um sistema, né, de 3 equações, 3 incógnitas, uma questão um pouco trabalhosa. 151, regra de 3, ID igual a 6, mais 2 de geometria sólida, 6 e 5. Função do primeiro grau com porcentagem, ID igual a 5. Essa aqui caiu uma questão idêntica em 2019.
155, função de segundo grau, ID igual a 6, uma questão até um pouco manjada. Matriz, ID igual a 3, também caiu uma idêntica em 2019. 157, o uso da ferramenta DIPARA, que é uma ferramenta que eu criei, tem vídeo aqui no canal, vale a pena você conhecer essa ferramenta. Nessa prova foram 1, 2, 3 questões, além do que facilita, ajuda também em outras questões, né? ID igual a 6, regra de 3, ID igual a 6, essa aqui me parece que foi uma regra de 3 inversa que tinha lá, né? Aquele pessoal que troca pneu. Raciocínio lógico, ID igual a 5, outra DIPARA, ID igual a 5, trigonometria, ID igual a 7. Aqui, se eu tivesse colocado um 8 ali, não estaria pesando a mão. Muitos alunos veem uma questão de trigonometria, ele já pula, né? Mas coloquei 7 porque se o aluno for esperto e substituir alguns valores ali, ele mata essa questão rapidamente. 162, cálculo algébrico, ID igual a 8, uma questão nojenta, trabalhosa, imensa, questão que, na minha opinião, o aluno tem que pular uma questão como essa, e questões desse tipo, na minha opinião, deveriam não constar numa prova do Enem, né? Porque uma questão grande, imensa, desgasta demais o aluno, uma questão no meio de 45 questões, né? Mata mesmo o cara. 163, escala, uma questão simples, raciocínio lógico, ID igual a 5, leitura gráfica 4, DIPARA 5, leitura gráfica 6, raciocínio lógico 5, estatística, uma questão simples demais, leitura gráfica com porcentagem, ID igual a 1, leitura gráfica média, ID igual a 4, aliás, média caiu bastante, exercício de média, média ponderada, né? 172, ó, acabei de falar, média ponderada. Essa aqui é aquela do pessoal que dispensa lá um certo tempo em leituras diárias, né? Ele monta lá um quadro X, Y, X, ID igual a 7. Raciocínio lógico, ID igual a 5. Média de novo, essa aqui foi bem simples. Média ponderada de novo, ID igual a 4. Matemática básica 4. Probabilidade, ID igual a 8. Em 2019 também caiu uma questão idêntica a essa aqui, de probabilidade, onde o sistema de numeração é exatamente o mesmo. Fica aí uma dica, vale a pena você resolver as provas anteriores. 178, uma questão que foi anulada, aquela questão dos times que ganharam a Copa do Brasil. Na realidade, isso aqui, na minha opinião, deveria ser evitado. Os professores têm aí um ano para fazer a prova, para revisar. O aluno que pega uma questão como essa, para entender a questão, ele já gasta um tempo enorme e depois ele tenta resolver, não acha a resposta no gabarito. Isso aí causa um desgaste emocional, físico, acaba com o aluno, né? Então, em respeito aos candidatos, isso aqui deveria ser evitado ao máximo. Eu sei que o ser humano ele erra mesmo, mas são vários professores, o tempo é suficiente, então deveria se evitar esse tipo de coisa. 179, cálculo algébrico, ID igual a 7, é aquela que fala sobre o segmento áureo, aquele φ, e se eu colocasse aqui um ID igual a 8 também não estaria pesando a mão, mas eu coloquei 7 porque eu enxerguei ali uma solução bem simples para essa questão. Depois você dá uma olhadinha aí. E 180 de projeção ortogonal, aquela do cubo, né? ID igual a 5, uma questão relativamente fácil. Agora nós vamos fazer um resumo sobre esse quadro aí. Chegamos então no momento que todos esperam ansiosamente aí, que é a comparação entre o Enem 2020 e o Enem 2021. Tá aqui um resumo. ID de 1 a 4 são as questões fáceis, de 5 a 7 médias, de 8 a 10 as questões difíceis. E eu gostaria de fazer uma observação. Se você somar aqui vão dar 45 questões e se somar aqui vão dar 44 questões. Aqui tivemos uma questão anulada, que foi a questão de análise combinatória, que seria uma questão difícil, né? Então aqui aumentaria mais uma questão difícil. E aqui em 2020... a questão de análise combinatória também foi uma questão difícil, ela foi anulada, mas aqui ela foi incluída nessa estatística, porque na época que eu fiz essa estatística, o INEP ainda não tinha soltado o gabarito oficial. Então é uma pequena diferença aí. Bom, analisando esses dados, o que a gente pode observar?
que em termos de questões fáceis, ficou aqui bem equilibrado. Em termos de questões médias, né, aqui nós tivemos um pouquinho menos de questões médias, e em questões difíceis, aqui foram 2 e aqui seriam 5, né? Mas lembrando que no quadro, naquele quadro comparativo que nós fizemos aí de 2021, teve ali umas 2 questões, né, que bateu na trave, ficou com índice de dificuldade igual a 7. Quer dizer, de média para difícil faltava pouco. Então, tranquilamente, se você quiser acrescentar mais 2 questões difíceis aqui e tirar 2 aqui, isso aí não vai ficar prejudicado não. Bom, então, fazendo uma análise desse quadro aí, o que a gente pode concluir? A conclusão que eu cheguei é que o Enem 2021 cobrou um pouco mais, teve um nível de exigência maior do que o Enem 2020. Além do que, na minha opinião, em 2021 você tinha questões com muito texto, alguns textos assim um pouco truncados, que exigiam ali muita concentração do aluno. O professor, o que é texto truncado? Aquela questão, por exemplo, das farmácias que tinha medicamentos X, Y e Z. Então o aluno tinha que estar muito concentrado para fazer aquela questão. Não é uma questão difícil, mas tinha lá uma farmácia que dava desconto em 2 medicamentos, X e Y, mas no terceiro não tinha. Já outra farmácia dava desconto nos 3 medicamentos. Quer dizer, é uma questão simples, mas que exige do aluno um grau de concentração muito alto. Além de que esses textos muito grandes estressam, causam um desgaste muito grande no aluno. Então, fazendo aí uma análise, na minha opinião, o Enem 2021 cobrou um pouco mais do que o Enem de 2020. Teve um grau de dificuldade um pouco maior. Isso aí significa que a pontuação pode abaixar um pouco. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não está inscrito no nosso canal, fica o convite aí para que você faça a sua inscrição. Te vejo no próximo vídeo. Até lá e um grande abraço.